Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o desabamento de uma ponte de 200 metros de comprimento no Equador deixou pelo menos uma pessoa morta, 5 feridos e 2 desaparecidos. As informações são das autoridades locais. Pelo menos uma pessoa morreu após o desabamento de uma movimentada ponte sobre o Rio Magro, na localidade agrícola de Daule, a 50 quilômetros do porto de Guayaquil, no Equador. Segundo o balanço da Secretaria de Gestão de Riscos, divulgado nesta quinta-feira, outras 5 pessoas ficaram feridas e 2 estão desaparecidas. A estrutura de 200 metros de comprimento desabou, fazendo com que um carro e 2 motocicletas caíssem na água. A prefeita da província de Guaias, Marcela Guinhaga, disse que não havia relatos de más condições da importante ponte que conecta a localidade com outras províncias do norte, acrescentando que até o momento estuda-se a hipótese de sobrecarga. A política informou que a estrutura estava habilitada para veículos de até 48 toneladas e tinha uma passagem lateral para tráfego mais pesado. O Ministério de Obras Públicas informou que vão ser conduzidas todas as investigações necessárias para determinar as responsabilidades. Vamos agora às notícias nacionais. O governo liberou a plataforma do empréstimo consignado para os trabalhadores do setor privado com desconto em folha de pagamento, utilizando parte dos recursos do FGTS como garantia. As normas sobre o tema podem ser publicadas somente em junho. Já está em vigor o empréstimo consignado a quem tem vínculo empregatício do setor privado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT brasileira. Nesta modalidade, as parcelas são quitadas com desconto no contra-cheque, ou seja, no salário do funcionário que pega um empréstimo em uma instituição financeira. Agora, todos os trabalhadores com carteira assinada podem contratar essa modalidade de empréstimo, podendo usar até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como garantia. E também 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa, o que equivale a 40% do valor do saldo. Mas o uso do FGTS como garantia, que vai permitir a redução da taxa de juros nestas operações, ainda não está formalmente regulamentado. Isso porque ainda tem de passar pela análise do Conselho Curador, previsto para acontecer somente em 15 de junho. A garantia do FGTS só deve ser acionada no caso de demissão dos trabalhadores sem justa causa e que o período de tempo que os contratos fechados ficam sem garantia formal é pequeno, de pouco menos de 2 meses. Para a Federação Brasileira de Bancos, o novo crédito consignado nasce como uma boa alternativa ao trabalhador da iniciativa privada, concebido com o objetivo de ser um processo de contratação mais fluido e que leva em conta muitos dos pontos que impediam o crescimento da modalidade. Os trabalhadores poderão utilizar a carteira de trabalho digital para buscar empréstimos em mais de 80 instituições financeiras que operam junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. O país tem atualmente 47 milhões de trabalhadores formais. Ainda falando sobre economia, os brasileiros sentem no dia a dia a pressão inflacionária. Na véspera, o Banco Central elevou os juros básicos para tentar conter a alta dos preços. Ir ao mercado ou feira virou um grande teste para o bolso. A alta dos preços exige que os consumidores façam malabarismo com o orçamento doméstico. Muito caro, aumentou demais. Não tem condições mais não, está muito caro mesmo. No mercado a gente não pode, todo dia que você vai ter um preço diferente. Os números dão razão a quem reclama. De acordo com o IBGE, em fevereiro, a inflação oficial medida pelo IPCA subiu 1,31%. Foi o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62%, e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Tá, assim, absurdo, né? Eu acho que todo mundo que eu conheço hoje vive numa situação de quase insegurança alimentar. Porque a gente chega no mercado um dia, simplesmente as coisas aumentaram, a gente escuta muitas promessas de que a gente vai tirar a inflação daqui, tirar um imposto dali, mas quando a gente vai no mercado, a sacola está sempre mais cara. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia fizeram o Banco Central aumentar na quarta-feira pela 5ª vez seguida os juros básicos. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom,
aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual para 14,25% ao ano. Em um comunicado, o Copom afirma que a economia brasileira está aquecida, apesar de sinais de moderação no crescimento. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Às 14 horas, eu volto com mais notícias. Até mais!